A gente está falando de um criminoso internacional acusado de chefiar uma organização narcoterrorista, violador de direitos humanos, sendo levado à justiça pelos seus crimes e pelos impactos que eles tiveram nos Estados Unidos. Olavo Sem Filtro, o melhor canal de corte do Brasil. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E como esse é o primeiro programa que a gente está fazendo, e a gente está falando de Venezuela, né? Eu não tenho como deixar de comentar. Ontem a gente teve o Paulo Figueiredo Show com o Flávio, a gente falou rapidamente de Venezuela, mas eu não pude. Ontem eu estava num papel de entrevistador e não de comentarista. E eu não podia deixar de falar da operação cinematográfica conduzida pelos Estados Unidos, que culminou na captura do ditador Nicolás Maduro. E eu não vou explicar a operação em si, porque eu acho que vocês já viram isso em vários outros lugares. Então eu vou focar em outros pontos com os quais eu acho que eu posso contribuir um pouco. A primeira coisa é que tem muita gente falando que pode ter sido uma encenação, uma operação fajuta, que já estaria sendo combinada entre os Estados Unidos e a Venezuela. Sempre tem esses, os caras que, eles sacaram tudo. Eles são fodas, eles sacaram tudo. E eu confesso que no ponto que nós chegamos, nenhuma conspiração mais é totalmente absurda. Mas essa me parece inverossímil. Porque houve uma preparação real. Aliás, o que vocês acham da operação da Venezuela? Digam aqui no chat. Bruno, bota aí o chat das pessoas pra gente. Mas, de fato, houve uma preparação real do ponto de vista militar. Foram meses e meses de planejamento, uma quantidade absurda, bases aéreas refeitas e modernizadas, navios, um planejamento gigantesco, a quantidade de recursos, uma coordenação impressionante entre as forças militares, mais de 150 aeronaves operando de forma coordenada, levantando de lugares diferentes, a partir de 20 bases militares diferentes, tanto em terra quanto em mar. Teve bombardeio, avião de combate, plataforma de inteligência, de vigilância, reconhecimento, helicóptero, drone, aeronave de apoio. Essa foi uma das maiores operações militares dos Estados Unidos em muitos anos. Absolutamente impressionante. Isso sem falar nas fatalidades. O governo de Cuba divulgou uma lista de 32 cubanos que morreram durante a operação, e o exército da Venezuela anunciou a morte de 23 militares. E, além disso, você tem a defesa da mulher do Maduro, que diz que ela sofreu ferimentos graves. E não me parece claro, ou me parece claro que isso foi, sim, uma operação real e uma operação altamente bem sucedida. A ideia de que foi tudo combinado me parece muito mal fundamentada. Dito isso, eu acho que seria bom falar também sobre algumas coisas, sobre o contexto da operação. Porque muitas pessoas estão dizendo que... e a gente vê isso na imprensa o tempo inteiro, e você de casa precisa saber rebater isso. A ideia de que os Estados Unidos sequestraram um chefe de Estado porque não gostavam dele, e que isso é errado, e que não poderiam ter sido feito, soberania, e não sei mais o quê. Mas o que é necessário que qualquer pessoa, qualquer bípede entenda, é que os Estados Unidos não reconhecem Maduro como chefe de Estado da Venezuela, mas sim como líder de uma organização criminosa cujos efeitos se estenderiam, inclusive, até o território americano. Esse entendimento é, inclusive, bipartidário. Já em 2013, a administração Obama não reconheceu a eleição do Maduro no primeiro mandato. Do Maduro, perdão. Primeiro mandato, não, 2013. Maduro já estava há um tempo. 2013, a administração Obama, 2013, 13 anos atrás, a administração Obama não reconheceu a eleição de Maduro. No primeiro mandato do Trump ocorreu a mesma coisa, depois que ele não foi reconhecido no governo Trump. E depois também no governo Biden, Maduro não foi reconhecido como chefe de Estado da Venezuela. E continua não sendo reconhecido como legítimo pela atual administração Trump. Nada mudou no consenso americano sobre essa matéria em mais de uma década, em 13 anos.
Em 2017, a Suprema Corte da Venezuela, controlada pelo Maduro, dissolveu o parlamento e aplicou um golpe contra a oposição no Congresso. E o que se seguiu foi a prisão de parlamentares e ameaças ao próprio povo. Os Estados Unidos, então, 2017, 8 anos atrás, quase 9 anos atrás, os Estados Unidos sancionaram Maduro e outras autoridades venezuelanas. Depois, em 2019, o Departamento de Estado americano reconheceu Juan Guaidó e não Maduro como presidente interino na Venezuela. Posicionamento que foi seguido por vários outros países, inclusive pelo Brasil, então sob a gestão do presidente Bolsonaro. Então nós estamos falando de um cara que não é, sob nenhum critério, para diversos países, chefe de Estado de país nenhum. Quando alguém te falar essa bobagem, te diz assim, Maduro não é chefe de Estado de porra nenhuma, ninguém o reconhece desta forma. O próprio Lula teve dificuldade de reconhecer Maduro como vencedor das últimas eleições. Aí botou o PT para reconhecer, mas ele não reconheceu, uma salada danada. Já o segundo aspecto que nós estamos falando é que isso não é um chefe de Estado. Não só não é um chefe de Estado, mas também é um criminoso internacionalmente reconhecido. Não é chefe de Estado e é criminoso. Ora, tem um relatório da ONU descrevendo as violações e os crimes do governo da Venezuela, descrevendo isso como terrorismo. Eu vou ler aqui direto do site da ONU para ninguém dizer que eu estou inventando. O site da ONU. O comunicado emitido nesta terça-feira afirma que estas violações incluem detenções arbitrárias, tortura, desaparecimentos forçados de curta duração e violência sexual, que são levadas a cabo como parte de um plano coordenado para silenciar os opositores ou aqueles considerados como tal. Entre as vítimas estão crianças e adolescentes, além de pessoas com deficiência. Está dizendo a ONU. A missão afirmou que as pessoas detidas são ameaçadas, inclusive com tortura, por isso que o Alexandre de Moraes gosta tanto, para que se incriminem por atos que constituem crimes graves como terrorismo. A falta de provas e a ausência de advogados, opa, Alexandre adorou, curtiu muito esse post, colocaram as vítimas numa posição particularmente vulnerável, uma vez que a autoincriminação pode levar a penas de prisão desproporcionalmente elevadas. Tipo Mauro Cid. O relatório adiciona que é particularmente grave a situação das crianças e adolescentes detidos, que enfrentaram as mesmas ameaças e não recebem as medidas especiais de proteção exigidas pelo direito internacional. ONU dizendo, não Paulo Figueiredo. Durante o período pós-eleitoral, a missão obteve informações sobre a detenção de 158 crianças, sendo 130 meninos e 28 meninas durante ou após os protestos. O relatório confirma a conclusão de que algumas das graves violações de direitos humanos, Alexandre de Moraes, investigadas durante esse período, foram cometidas segundo a mesma linha de conduta anteriormente classificada pela missão como crimes contra a humanidade. ONU dizendo. Além disso, essas violações cometidas com intenção discriminatória constituem perseguição por motivos políticos com base na identidade das vítimas. Então, nós não estamos falando de um problema... A gente não está falando de um problema de um pobre coitado que foi sequestrado dentro da sua casa. É claro, eu me preocupo que os Estados Unidos possam simplesmente invadir um país e sequestrar um presidente que eles não gostarem. Né? É lógico, você também não ia querer que a Kamala Harris retirasse Flávio Bolsonaro da presidência do Brasil porque ela não gosta dele. Mas não foi isso que aconteceu. A gente está falando de um criminoso internacional acusado de chefiar uma organização narcoterrorista, violador de direitos humanos, sendo levado à justiça pelos seus crimes e pelos impactos que eles tiveram nos Estados Unidos, como seria qualquer outra pessoa. E foi por isso que ele foi formalmente indiciado nos Estados Unidos. Especificamente, a promotoria do Distrito Sul de Nova York acusou Maduro, a sua esposa e mais algumas pessoas de 1. Conspiração para narcoterrorismo. 2. Conspiração para importação de cocaína. 3. Posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. 4. Conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. E essa é uma acusação formal.
Não é igual ao Brasil, que o Alexandre acha que você cometeu um crime e aí você é preso e condenado a 17 anos de prisão em um julgamento onde os juízes são seus inimigos pessoais. Não. Aqui é o império da lei, aqui são os Estados Unidos, aqui não é bagunça. Primeiro, o gabinete do procurador dos Estados Unidos para o Distrito do Sul de Nova York reuniu todas as provas necessárias e apresentou o caso a um júri federal. Júri são pessoas, não é um juiz. É um júri que não julga o mérito, mas sim se há ou não causa provável suficiente para fazer a acusação. Nos Estados Unidos, os júris são compostos por 16 a 23 pessoas. E para que um caso seja aceito, pelo menos 12 deles precisam concordar. Pessoas comuns. E uma vez que eles concordam, nasce o que se chama de indictment, que é a denúncia, né? A acusação formal com o protocolo do tribunal e por aí vai. Além do juiz, que precisa verificar, um juiz federal, às vezes apontado pelo Trump, às vezes apontado pelo Biden, às vezes apontado pelo Clinton, às vezes apontado pelo Bush, às vezes apresentado pelo Obama, quem quer que seja. Esse juiz precisa verificar se o devido processo legal está sendo seguido conforme a lei americana. Então não é que o Trump acha que... O Trump acha, é tudo sem prova, o Trump acha que o Maduro é um narcoterrorista. Ih, fiz cagada aqui, desculpa. O Trump acha e mandou sequestrar na Venezuela. Não, há um caso montado com provas concretas que seguiu o devido processo legal e chegou à conclusão de que o Maduro cometeu os crimes que eu citei. E a ingerência do Trump sobre esse processo é zero. Aliás, a imprensa brasileira está repercutindo uma fake news do New York Times sobre isso, que diz que os Estados Unidos recuaram sobre a acusação da existência do cartel dos Los Sodes e que o Maduro seria o chefe desse cartel. O que aconteceu, na verdade, é que a acusação está usando outros termos para explicar que o cartel dos Los Sodes ele não é um CNPJ, não é uma instituição formal. É uma união de interesses do narcoterrorismo e da oligarquia venezuelana. Tanto é que essa é a primeira acusação citada pela promotoria contra o Maduro. O cartel de Los Soles, então, é um apelido dado a um grupo de pessoas, sobretudo generais, e daí vem o nome, porque eles têm sóis em suas fardas, os milicos brasileiros têm estrelas e os venezuelanos têm sóis em suas fardas, que se reúnem com políticos e oligarcas para transformar a Venezuela em um narco-estado. Esse é o caso jurídico montado contra o Maduro, a esposa dele e os demais, o filho dele e os demais integrantes do cartel de Los Soles. E é um caso muito robusto. E é claro que se há um caso em um tribunal, há também advogados de defesa. E quem são os advogados de defesa de Maduro e da esposa deles? Bom, o Maduro é representado pelo Barry J. Pollock, cujo cliente mais famoso é Julian Assange, do Wikileaks. Se vocês não se recordam, o Julian Assange recebeu 18 acusações de espionagem após expor 250 mil documentos sobre a presença americana no Iraque e no Afeganistão, o que incluía denúncias graves contra os Estados Unidos. Mas o que importa aqui é que, em 2024, o Barry Pollock e o Julian Assange negociaram um plea deal, ou seja, um acordo judicial com os Estados Unidos em que o Assange cumpriria uma pena menor em troca de uma confissão de culpa. Uma delação premiada no português. E se o Maduro decidir fazer a mesma coisa e fizer um acordo com os americanos, me parece que vai ter muita gente em Brasília que não vai dormir. Vai ter muita gente. E o que vocês acham? Respondam aqui no chat. Maduro vai delatar o Lula ou não vai? Bota aqui no chat pra gente, Brunão. A esposa do Maduro, a Cília Flores, é representada por outro advogado que é o Mark Donnelly. E aqui é interessante que o site do escritório de advocacia do Coelho o coloca como sendo especialista em crimes de colarinho branco, litígios empresariais e whistleblowers e quitam actions. Whistleblower e quitam actions são ações em que pessoas em nome do governo dos Estados Unidos delatam e expõem fraudes contra programas federais.
A pessoa que denunciou, então, recebe um percentual do dinheiro recuperado, da fraude. Ou seja, o que eu estou dizendo a vocês é que o advogado da mulher do Maduro também é especialista em gente que quer delatar. E a gente tem certeza que isso vai acontecer? Evidentemente que não. Mas que o perfil dos advogados me chamou a atenção, e chamou a atenção de outras pessoas, isso sim. E parece que o Nicolás caiu de Maduro. Para quem achava que Donald Trump havia desistido de combater a esquerda aqui na América Latina pelo fim da Magnitsky, estava enganado. Donald Trump não desistiu e eu convido você a não desistir também. Deixe seu like se você gostou dessa captura, comenta aqui o que você acha que vai acontecer nos próximos dias e eu te convido a acompanhar o passo a passo do que está acontecendo aqui na América Latina e qual vai ser o impacto disso no Brasil. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para você não perder nada. Eu vou estar trabalhando dia e noite para trazer as melhores informações e análises do que está acontecendo no Brasil e no mundo aqui no canal Olavo do Carvalho. Lembrando que eu tenho vídeos novos no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Então não perde tempo e ativa o sininho das notificações. Se você quer ajudar ainda mais o meu trabalho, você pode se tornar membro aqui do canal e fazer parte de quem não desiste do Brasil. Vai ter o link aqui na descrição do vídeo para você se tornar membro do canal e receber na frente os vídeos que vão ao ar às 18, 19 e 20 horas. A gente sempre dá prioridade para os nossos membros. Já são mais de 300 membros aqui no canal e eu te convido a fazer parte. Então, deixe teu like. Muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima.